lindos. Obrigada, pastora Nilce. Mais uma rema para a minha vida. Olha como é importante ouvir a respeito do que os outros percebem de nós. Podem sentar. Muito forte. Eu creio que ela ficou ali refletindo o que eu vou falar que foi o mais importante como ovelha, como filha. E olha que lindo isso. Nunca se sentir julgado. Porque a nossa missão não é julgar. Olha que lindo. Anota no teu caderno. Obrigada, pastora Nilce, por essa rema. Eu nem vou dizer que foi dessa forma. Não estou exaltando uma qualidade nossa. Isso é o que ela vê em nós. E isso é muito forte. Não dizendo, olha, como nós fomos perfeitos. Não. Provavelmente, muitas vezes, nós julgamos, nós erramos, mas ela percebe dessa forma. E não se sentir julgado, anota aí, é uma rema para o teu ministério, para a tua missão como um consolidador. É muito bom se sentir amado, acolhido. E é assim que, como pais espirituais, nós devemos ser. É aquela arte que o filho faz e você vai lá, em vez de você condenar, você vai muitas vezes repreender, porque é necessário, mas sem condenação, sem um veredito. Você vai só dizer, filho, você errou, você falhou, mas você vai ter um caminho melhor, que é esse aqui. E nessa manhã tão linda, quem dormiu bem? Graças a Deus. Quem comeu bastante? Glória a Deus. Eu creio que essa é a ministração mais importante do nosso seminário, dessa oportunidade que Deus está nos dando de estar juntos, porque vai falar sobre a intimidade com Deus. Eu queria ler um versículo e já entregar para o Fábio, que vai ministrar as nossas vidas nessa manhã. Tá, pode falar com calma, então tá bom. Esse versículo está no livro de Isaías 49. Quero que você abra. Quem tem Bíblia, por favor, abra essa Bíblia. É gostoso os nossos olhos baterem nas letras que vão mudar sempre o nosso estado de espírito. A Bíblia é viva, ela diz dela mesma que ela é viva e eficaz. Ela é viva, quando você olha para ela já exerce algo dentro do seu ser. Ela vai diretamente à tua alma, ao teu corpo, ao teu coração. Isaías 49, versículo 15. Todo mundo lendo? Isaías 49, 15. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler juntos. Eu leio, você acompanha com seus olhos aí. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho que foi gerado do seu ventre? É uma pergunta que Deus faz. Muitos de nós responderíamos, jamais. E Deus completa ainda no mesmo versículo. Mas ainda que esta viesse a se esquecer desse filho, Deus fala, o Senhor, contudo, todavia, jamais me esquecerei de ti. Amém? Então, por que essa ministração hoje vem num momento tão estratégico? Ontem nós falamos de uma maternidade, de um amor que existe sobre a terra, que Deus ensina para nós que depois desse amor, ele avalia esse amor como o mais alto nível de amor, de qualidade, o que mais chega perto ao amor dele. Porque aqui ele não fala ainda que uma pessoa que cuidou de você, ainda que o seu irmão, ainda que... Né, ele fala ainda que uma mãe... porventura é capaz, você imagina que uma mãe pode esquecer o filho que mama? E ontem eu falei bastante dessa mãe que se anula, se entrega por esse filho, mas oficialmente, humanamente falando, muitos de nós responderíamos, jamais uma mãe vai se esquecer, jamais ela vai se esquecer de um filho que ainda mama, porque ele depende dela. Mas Deus aborda que
É possível uma mãe se esquecer. E nesse mundo que jaz no maligno, a gente vê como é possível uma mãe se esquecer, às vezes não fisicamente, mas no coração ela se desliga. E Deus fala assim, mas ainda que isso venha acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Então agora nós vamos entrar na dimensão do amor, que é o amor que cura, é o amor que acerta, é o amor que inunda, é o amor que sara, é o amor que repõe o que nós não temos, é o amor que vem restituir o que a gente não recebeu, seja de mãe, seja de pai, seja de vida, seja de circunstâncias, de heranças, que é o amor de Deus. Então, essa ministração vai nos levar a esse mergulho, que seja um tempo de intimidade. E eu disse, quando nós estávamos preparando esse seminário, para mim, falar em intimidade com Deus, eu vou sempre lembrar da figura do meu marido, que é alguém que está sempre buscando ouvir a Deus. Lógico que é um líder que compartilha, que pede sugestões, opiniões, mas desta intimidade, ele nunca abriu mão. Em nenhum momento da nossa caminhada, ele abriu mão de ser íntimo de Deus, de ser apaixonado por Ele, de ser entregue aos pés dele, sempre, nas nossas lutas pessoais, no nosso crescimento como casal, nas nossas guerras íntimas, ou como ministério, ou como qualquer coisa que uma pessoa nessa terra possa viver. Eu sei que sempre as nossas saídas como família vêm dessa intimidade que ele tem com Deus, dessa igreja, o que nos guarda, nos protege, guarda a tua vida, guarda a minha vida, porque a intimidade tem todas as respostas, a intimidade tem tudo. Então, eu queria exaltá-lo nessa manhã. Não tem ninguém melhor do que ele para ministrar a nossa vida. Ele foi forjado na intimidade como filho de Deus, ele foi preparado para isso, e agora eu tenho certeza que Deus vai te usar acima de todas as nossas limitações, falhas, erros. Ele vai usar a tua vida poderosamente. Te amo, Deus te abençoe. Graça e paz. Obrigada, igreja. Graça e paz, consolidadores do avivamento. Tá tão lindo ver isso aqui de cima, esse celeiro de líderes, esse celeiro de avivalistas. Aonde você for, o amor de Deus vai ser conhecido. Aonde você for, a luz de Deus vai brilhar. Aonde você for, o poder de Deus vai produzir transformação. Quem crê, recebe. Então vamos dar um aplauso àquele que é Senhor de toda essa autoridade e poder que é Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, nessa ministração, ouvir sobre o tema Consolidados pela Intimidade com Deus. Ontem a apóstola Cláudia falou sobre essa faceta da pessoa de Deus, que é um Deus que tem esse amor materno, esse Deus que nos sustenta, que nos pega no colo, que nos embala, que nos protege do mal, que nos alimenta, né, com seus seios fartos, o grande El Shaddai. Mas esse Deus que é mãe, que veio tratar na alma de Abraão a carência de mãe que ele tinha, porque o lar de Abraão era um lar meio confuso, meio conturbado, por causa da consequência da idolatria. A mãe era a figura forte, em vez de ser a figura doce, a figura acalentadora, ela era a figura forte, ela era a mãe que comandava, que mandava. E o pai era a parte passiva, o pai era a parte que deixava a desejar no que diz respeito a ser uma referência de segurança e de proteção. E quando Deus aparece a Abraão, lá em Gênesis, ele diz, eu sou o El Shaddai. Ou seja, Abraão, eu sou o Deus que pode ser para você como uma mãe. A mesma mãe que não te pegou no colo, a mesma mãe que não te acalentou como você desejava, a mesma mãe que não te supriu nas suas necessidades afetivas, emocionais e até físicas. Mas eu sou também o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Pai. Eu sou o Deus em quem você vai estar seguro. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou
dar a você muitas vitórias. Eu vou te abençoar. Eu vou ser amigo dos teus amigos. Eu vou ser inimigo dos teus inimigos. Eu vou multiplicar a sua descendência de uma forma extraordinária. Eu vou fazer de você um pai de nações. Então, Abraão começou nessa hora a ser restituído dessa figura de mãe e dessa figura de pai, através de um Deus que poderia não só tratá-lo com doçura, com paciência, com uma postura, uma atitude consoladora, porque esse é a figura das mães, né? É a figura do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso consolador. Mas a nossa segurança, a proteção de todo mal, de todo perigo que existe no mundo espiritual, vem através de nós estarmos conectados ao Pai, de nós estarmos desfrutando da intimidade do Pai. Porque se você estiver ligado ao Pai, se você estiver íntimo do Pai, você vai estar sempre protegido, você vai estar sempre consolidado, né? Então, o tema dessa manhã fala sobre isso, consolidados pela intimidade com Deus, né? E isso fala, primeiramente, antes de pensarmos em consolidarmos a outros, estarmos nós mesmos consolidados. Amém? E tem um vídeo que vai passar agora, que tem um filminho bem rápido, que fala um pouco dessa relação de pai e de filho também. Esta é uma vila de pescadores comuns. Meu pai sozinho me trouxe até aqui. Meu pai não tinha muita educação. Então, naturalmente, ele se tornou um pescador. Meu pai fazia o melhor que podia para me educar. Ele era um pai tradicional, sério e solene. Meu pai nunca soube expressar o seu amor por mim. E muito menos demonstrá-lo com carinho. Um sorriso gentil ou um tapinha leve em minha cabeça seria o seu limite. Quando eu fazia algo errado, ele reclamava, mas logo cuidava de mim. Em minha memória, meu pai nunca tinha me batido. Até o dia que fui pego roubando um estojo. Naquele dia eu chorei, mas ele chorou mais. Naquela noite, com o coração em pedaços, ele entrou em meu quarto e me aplicou remédios enquanto eu fingia que dormia. Ele fez de tudo para não me acordar. Ele comprou e me deu o estojo, mesmo sem eu merecer. A maior parte do tempo, a vida era difícil. Mas meu pai sempre trabalhou duro. Porque o tempo todo meu pai tinha um sonho, ter a nossa casa própria. Meu pai passou por mais dificuldades para realizar o seu sonho. No ano em que tivemos a nossa própria casa, nesse dia o papai e eu estávamos muito felizes. O tempo passa rápido e o tempo que foi vivido nunca mais voltará. Quando meu pai fez 58 anos, eu percebi que ele tinha mal de Alzheimer e ele saiu de casa, mas não soube como voltar. Eu ficava olhando para o nada e ele estava voltando para ser criança de novo. Minha carreira estava começando a decolar, mas muitas vezes tinha que correr para casa para cuidar do meu pai. Ou buscá-lo perdido em algum lugar. À medida que a doença avançava, algumas vezes ele não me reconhecia. Algumas vezes se mantinha estável, outras vezes era terrível, superando minha capacidade de cuidar dele.
Eu queria lhe dar o melhor atendimento para que eu pudesse seguir a minha vida. Em um dia que meu pai estava estável, ele mandou me chamar. Quando cheguei ao asilo, na porta do seu quarto, vi uma funcionária gritando com ele: "Você deveria se limpar, nem seu filho te suporta. Deixa de falar bobagens. Se eu não gosto do meu trabalho, cuide você do seu pai. Eu cuido, saia daqui agora." Com o silêncio na sala e ouvindo a urina pingar no chão, vi um envelope com uma carta em cima da cama. Era uma carta do meu pai para mim, com uma fotografia de nós dois, velha e desbotada. Em palavras simples e verdadeiras, meu pai escreveu: "Meu amado filho, me perdoe estar doente e estar lhe dando tanto trabalho. Eu não quero te esquecer, tenho me esforçado para guardar teu rosto em minha mente. Sei que sou um fardo, mas não quero pena, quero amor." Com carta, vi um extrato da poupança, uma fortuna que ele poupava para mim desde criança. Ele abriu mão dos sonhos dele para realizar os meus. Meu pai querido, me perdoa, pai, me perdoa. Me perdoa, por favor. Me perdoa, pai. Às vezes, a segurança que o próprio amor do Pai nos transmite, nos faz pensar que nós podemos seguir a nossa carreira nos afastando dele. Mas a verdade incontestável é que, junto do Pai, sempre nós estaremos melhores. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Enquanto você está procurando, Efésios 6, 14, quero fazer uma oração. Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu imenso amor, manifesto através de ter nos enviado seu Filho, através de ter sacrificado Jesus naquela cruz, para nos dar vida, para nos fazer teus filhos, para nos ter como filhos que têm o coração apaixonado por ti, e para nos fazer filhos que têm prazer em estar junto de ti. Que nós possamos ser, sim, Senhor, neste dia agradáveis a ti, que os seus olhos de misericórdia estejam voltados para nós, para as nossas famílias, para cada vida e para cada família debaixo dos céus dessa cidade, deste estado e desta nação. Que os teus olhos de Pai, que olham para as nações como filhos amados, possam conceder às nações o derramar do seu perdão, o derramar da sua justiça, para que as nações recebam o teu Espírito Santo e possa haver avivamento em toda a terra, glorificando assim o nome de Jesus em toda a face da terra. Oramos abençoando com arrependimento, com quebrantamento, com o retorno ao Pai às nações, e oramos pela paz de Israel,
Oramos pela conversão de Jerusalém, pedindo, Senhor, que o teu povo escolhido, o teu povo amado, possa ter o seu coração quebrantado, a ponto de se voltar para Ti, com temor, com tremor, com verdadeiro amor de filhos, reconhecendo não só o Pai, mas reconhecendo ao seu Filho amado Jesus Cristo. Que haja paz para as nações da terra, que haja avivamento para toda a terra, que venha, Senhor, o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Abençoe com paz a Israel e a Jerusalém. Derrama, Senhor, da tua bênção de paz sobre os muros e da tua prosperidade sobre os palácios da cidade santa, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Não permita que ouçamos nesta manhã a voz do homem, mas pelo poder que há no sangue de Jesus, nos purifica e nos coloca em intimidade com o Espírito Santo, para que o teu Espírito, Senhor, fale ao nosso espírito e, ouvindo a sua voz, possamos ser santificados, possamos ser transformados e levados à tua intimidade, a um nível maior, Senhor, de proximidade e de prosperidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim, ó, Efésios 6:14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus. Consolidados pela intimidade com Deus. O ponto de partida aqui não é a consolidação dos outros, mas a nossa própria. Por que isso? Porque muitos, mesmo sabendo que têm o chamado e a missão de consolidar outros, no processo da caminhada, por falta de vigilância, por descuido, acabam se desconsolidando. Nós não podemos subestimar a sagacidade dos nossos inimigos espirituais. Nós não podemos andar na fé, no Evangelho, desconsiderando os perigos do mundo espiritual, porque a própria palavra, o próprio Senhor Jesus diz que nós temos um inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. E uma das coisas que ele mais deseja destruir, a nossa comunhão com Deus, é nos roubar o discernimento, é nos tirar da presença do Pai. Nós só teremos condições de consolidarmos a outras pessoas se nós mesmos estivermos consolidados na fé em Jesus e em seu propósito para as nossas vidas. Então, há dois níveis de consolidação, como eu falei ontem, né? O primeiro é nós estarmos consolidados na nossa fé em Cristo, declarando que Ele é o Senhor das nossas vidas, recebendo pela fé nele a graça. E outro é nós estarmos consolidados no entendimento, na convicção do nosso chamado em Cristo, que é sermos seus discípulos, que é sermos ministros dele aqui nesse mundo. Uma coisa é uma pessoa crer em Deus, outra coisa é uma pessoa estar apta
a servir a Deus, porque ela sabe que ela foi escolhida por Deus para fazer isso. Amém? Então, há pessoas que estão firmes em Cristo, mas elas estão desconsolidadas do ministério. Elas não estão fazendo nada para Deus. Elas não estão produzindo fruto no reino. Elas não estão ganhando vidas, elas não estão fazendo discípulos. E Deus, na verdade, nesse primeiro momento do seminário, porque o seminário só está começando, né? Estamos na segunda ministração, são 6 ao todo. Ele não está preocupado tanto em que você se conscientize de que precisa ganhar outros, de que precisa se comportar como uma mãe, para consolidar outras pessoas, para conchegar outras pessoas na presença de Deus. Não. Deus está preocupado em que você esteja firme. Por isso, o primeiro versículo aqui de Efésios fala: estejais, pois, firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ele está, na verdade, preocupado em que você esteja firme em Jesus. Que você esteja firme na sua relação de intimidade com Deus. E que você esteja firme na convicção de que você foi escolhido por Deus para, estando firme, firmar outros também nessa fé que você vive. Amém? Então, assim como um cego não pode guiar outro cego, um desconsolidado não pode consolidar outro desconsolidado. Uma pessoa que não está firme na fé ou na sua convicção ministerial, nas verdades que envolvem a sua chamada ministerial, ela não vai poder consolidar outros. Ela não vai ter capacidade de ganhar pessoas e consolidar essas pessoas que ela ganhar. E a Bíblia nos adverte de algo, dizendo: quem está de pé, cuide-se para que não caia. E isso atinge a todos nós. Isso atinge apóstolos, pastores, líderes e novos convertidos. Por quê? Porque todos nós vivemos essa luta diária. Esse texto de Efésios 6, ele fala sobre estarmos revestidos com uma armadura, e uma armadura não é uma roupa adequada para ir numa festa. Uma armadura não é um traje indicado para ninguém ir fazer compras no supermercado. Uma armadura é a recomendação de que alguém se proteja e se prepare para ir para uma guerra. Então nós temos que ser maduros e sabermos que nós estamos numa guerra, onde o inimigo quer nos atingir, roubar a nossa fé, desconstruir aquilo que Jesus fez na nossa vida, que é nos dar, pela fé, a convicção de que somos seus filhos, de que somos seus servos, de que somos seus discípulos e de que devemos assumir a postura de líderes para consolidarmos a outros. Então, eu tenho visto, a desconsolidação de apóstolos, de pastores, de líderes e de novos convertidos. Por quê? Porque essa guerra é em cima de todos. Não tem ninguém que esteja blindado, protegido o suficiente para não ter que enfrentar os seus desafios e não ter que se proteger a si mesmo, se guardando na presença do Pai. Um pastor ou até mesmo um apóstolo pode se desconsolidar, tanto na fé quanto no ministério. E nós temos visto exemplos disso, Líderes que têm perdido o discernimento espiritual e, assim, a condição de cuidar de outras pessoas. Amém? Qual é a única maneira de nós escaparmos desse perigo comum a todos no mundo espiritual? Qual é a única maneira de eu estar seguro? Qual é a única maneira de eu ter a minha vida espiritual preservada, a minha saúde espiritual resguardada, para que eu possa ministrar saúde a outros? É eu buscar com temor, continuamente, todos os dias, até a volta de Jesus, a minha santificação, a santificação que vem pelo arrependimento. Amém? Eu preciso me arrepender todos os dias. Eu preciso ter esse coração quebrantado, esse coração humilde, esse coração sincero, que sabe, com a ajuda de Deus, a se avaliar todos os dias e reconhecer as suas falhas, para que o pecado, que tem um efeito cumulativo e também multiplicador, o pecado, ele não só se acumula, como ele
também se multiplica, ele chama outro pecado, ele consolida outro pecado para trabalhar junto com ele, com o primeiro pecado, porque a Bíblia diz um pecado puxa outro pecado, e um abismo puxa outro abismo, então ele não só se agrega a outros, né? Um pecadinho puxa outro pecado, e aquele outro pecado vai puxar um outro pecado, e não só eles vão se multiplicar, os pecados na vida de quem der lugar ao maligno, como ele vai também tomar outras formas, né? Eu falei isso, de que na vida de Adão e Eva, o primeiro pecado foi a desobediência a Deus, o segundo pecado já foi um homicídio na segunda geração, e na terceira geração a multiplicação bastante extravagante da imoralidade sexual. Então, a única chance de sucesso para nós, ou seja, de estarmos firmes, de estarmos consolidados, é buscarmos pelo arrependimento, pela santificação diária, a intimidade com Deus. Amém? Só a intimidade com Deus nos manterá saudáveis espiritualmente e, portanto, aptos a ministrar saúde a outros. Para você poder consolidar outros, que é transmitir fé, transmitir conhecimento, transmitir amor, transmitir direção a outros, você precisa estar bem, você precisa estar íntimo de Deus. Amém? Você precisa estar consolidado por Deus. E a intimidade de Deus tem um preço. Amém? Vamos repetir isso? Diga: a intimidade com Deus tem preço. Mais uma vez, a intimidade com Deus tem preço. Amém? A intimidade com Deus tem preço. Nós podemos estar perto de Deus fisicamente, mas distante dele espiritualmente, ou seja, sem nenhuma intimidade. Tem pessoas que estão na igreja, estão frequentando a igreja, têm o hábito de vir à igreja, mas perderam completamente a sua intimidade com Deus. Não conseguem ouvir a voz de Deus, não são mais sensíveis a Deus, né? Perderam parte do seu temor a Deus e da sua fé. Por isso existem tantos cristãos frios, mornos, se comportando de uma forma religiosa, só estão habituados a vir à igreja, mas a vida deles, o testemunho deles, nada tem a ver com a vontade divina. Nada tem a ver com a verdadeira adoração. Amém? E a Bíblia, né, diz que nessa trajetória até a intimidade de Deus, algumas coisas são necessárias. Eu vou pontuar aqui 3 coisas fundamentais para que a gente possa ter intimidade com Deus, para que a gente possa estar assim abrigado, protegido nessa intimidade com Deus, onde Deus tem para nós uma fortuna espiritual e uma fortuna material. O filho lá estava querendo seguir a própria carreira dele, né? Mas ele não sabia que o pai trabalhou a vida toda preparando tudo para ele já. Ele era rico, ele era milionário, primeiro por ter o amor daquele pai, segundo por ter tudo que o pai tinha preparado para ele, porque o pai o amava e se preocupou em assegurar o futuro dele, né? Então somos assim nós, né, com Deus. Se dependermos de Deus, se buscarmos essa intimidade com Deus, tudo já estará preparado para nós, tudo já nos será concedido e assegurado na intimidade com Deus. A Bíblia diz que a sabedoria é dada aos humildes e a intimidade de Deus é dada aos sinceros. Amém? Então, o primeiro requisito para a gente poder desenvolver intimidade com Deus, crescer na intimidade com Deus, conhecer cada dia mais a Deus e estar cada dia mais perto dele, é nós termos um coração sincero. Diga assim comigo: coração sincero é preço para a intimidade com Deus. Amém? O genuíno arrependimento, o único processo que nos restitui a intimidade com Deus, depende fundamentalmente de sermos sinceros. Jesus, ele era a verdade, a própria verdade caminhando sobre a terra. Mas ele conviveu com pessoas hipócritas, pessoas dissimuladas, sem qualquer compromisso com a verdade.
Tem um momento em que Jesus faz lá um teste com os fariseus e diz assim para eles. Eles perguntam para ele, com que autoridade o senhor faz essas coisas? E ele diz, eu vou responder isso para vocês se vocês me responderem uma outra pergunta primeiro. O batismo de João é de Deus ou é de homens? É um batismo respaldado por Deus ou é um batismo inventado por João Batista? E eles ficaram arrazoando entre eles, pensando, e disseram entre si antes de responder para Jesus na frente de uma multidão. Se nós dissermos que é dos homens, a multidão que ama João e o reconhece vai nos apedrejar. Vai se voltar contra nós. E se nós dissermos que é de Deus, Jesus vai nos perguntar, então por que vocês não acreditam? Então eles disseram, é melhor a gente dizer que a gente não vai responder essa pergunta, que a gente não sabe responder essa pergunta. E eles disseram, nós não sabemos. Ele disse, então nem eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Ou seja, se vocês não têm compromisso com a verdade, eu também não tenho compromisso nenhum com vocês. Queridos, quem não fala a verdade, quem mente, não pertence a Deus, tem pacto com o diabo. Quem não é sincero, quem não tem prazer na verdade, pode estar na igreja, pode estar na presença de Deus, mas é uma farsa, é uma mentira, é uma pessoa vestida de santo, porém tem postura de pecador. Ainda está no mundo, o coração ainda está no mundo. Então, uma das coisas que nós precisamos desenvolver é essa paixão pela verdade, essa sinceridade, que vai nos ajudar a nos arrepender, porque quando você é confrontado num pecado, seja por Deus, seja pela palavra, seja pelo Espírito Santo falando no seu coração, seja pela palavra quando você lê, seja pelo seu líder que está te confrontando, você só vai conseguir se arrepender se você for sincero. Porque se você não for uma pessoa sincera, você vai dizer que não é assim, que existe uma outra história, que tem uma outra face essa moeda. Então, a verdade é uma coisa que nos dá acesso à presença de Deus, porque Deus ama a verdade, porque Ele é a verdade. Amém? Pessoas assim, hipócritas, dissimuladas, sem compromisso com a verdade, não se arrependem, nunca. E por não se arrependerem, jamais terão parte com Cristo e tampouco em seu reino. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá um coração sincero e puro. Porque o Salmo de número 24 também diz que só entrará na presença de Deus aqueles que têm coração, mãos limpas e coração puro. Amém? Nosso coração precisa ser um coração purificado pela verdade de Deus. A sinceridade é fundamental para que, diante de um confronto com a verdade, eu possa reconhecê-la e me converter a ela. Amém? Se a verdade da palavra não puder me libertar, eu permanecerei escravo da mentira e dos enganos de Satanás. O diabo ri de um cristão que mente, de um cristão que não fala a verdade. Por quê? Porque ele sabe que o cristão que vive mentindo, que vive guardando coisas ocultas na sua vida, ele é que nem um cachorrinho numa coleira para Satanás. O diabo faz o que quer com ele. Tudo que ele construir, o diabo tem poder para destruir. Esse não é o seu caso, em nome de Jesus. Efésios 4:25 diz assim, por isso, deixando cada um a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Nós somos a família de Jesus. Não foi esse o tema da ministração da apóstola Cláudia ontem? Não podemos mentir para Deus. Isso é impossível, porque Deus conhece tudo que existe na nossa vida. Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então é uma tolice querer enganar a Deus. A pessoa que quer enganar a Deus, ela engana a si mesma. E também não podemos mentir uns para os outros. Nós precisamos ser pessoas transparentes, verdadeiras, sinceras, que amam a verdade. Amém? Deixando cada um a mentira, fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Diga,
Para eu poder ter a intimidade de Deus, preciso nutrir sinceridade no meu coração. Amar a verdade, falar a verdade, ser um cristão de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Segundo ingrediente. Outro ingrediente para a conquista da intimidade que nos consolida é a fé. Amém? Primeiro é a sinceridade, é o amor à verdade. O segundo é a fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, muito menos entrar na sua intimidade. Amém? Oséias 10, 12. Olha o versículo. Oséias 10, 12. Tem alguém aqui que é 12? Amém. Glória a Deus. Diz assim: semeais para vós outros em justiça, colhei segundo a misericórdia. Isso aqui tem tudo a ver com ganhar, consolidar e discipular. Arai o campo de pousio, ou arai, né? Preparai o campo da lavoura. Esse nome pousio aqui é um termo um pouco diferente, então estou traduzindo para você. Colhei segundo a misericórdia, preparai o campo da lavoura. Preparai a terra, né? Arai a terra. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Ou seja, nós precisamos preparar a nossa vida espiritual, preparar o nosso coração em sinceridade, em fé, diante de Deus, porque esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor, e é o tempo também ainda que nós podemos achá-lo. Nós estamos diante de um Deus disponível para nós 24 horas por dia. Estamos vivendo dias de céus abertos. Estamos vivendo dias de graça. Então isso representa que todo aquele que buscar a Deus vai ser acolhido por Ele. Vai ter acesso à intimidade de Deus. Porque podemos ter intimidade de Deus? Porque Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. Deus nos chama para a sua intimidade. Deus tem desejo que você esteja na intimidade com Ele. Mas a intimidade com Deus tem preço. E um dos preços é uma atitude de sinceridade sempre, de falar a verdade, de amar a verdade, de ser uma pessoa de verdade e também uma pessoa de fé. A terra que precisa ser arada, aqui nesse versículo, significa a terra que por falta de uso de uma colheita para outra se endurece. É um paralelo com a nossa geração, que por tantas influências externas acaba perdendo a sua sensibilidade e fé através de um coração endurecido e hermético à semente da palavra de Deus. Então, queridos, vamos entender uma coisa. Estamos vivendo dias difíceis, né? Onde existe aí uma multiplicação da ciência. O homem começa a se achar assim autossuficiente, né? O homem não sente a vontade nem a necessidade de buscar a Deus. E ele acha que pode seguir o seu próprio caminho, pode fazer a sua própria carreira, sem estar íntimo do Pai, sem dar ouvidos à voz do Pai. Isso faz com que nós vivamos em meio a uma geração humanista, um tempo de pós-modernidade, onde o homem se acha um Deus. Isso é o humanismo. A filosofia humanista é isso. O homem não precisa de Deus, o homem se basta a si mesmo. Ele é o seu próprio Deus, ele é o seu próprio sustento, força, sabedoria, poder, né? E isso fala do quê? De uma geração que tem tido, né, por muitos aspectos que vêm de fora para dentro, porque o mundo tem uma influência, né, sobre a vida dos seres humanos, a comunicação, a mídia, as informações, as ideias, a ciência, tudo que vem como recurso, como poder, como transformação trazida pelo dinheiro, trazida pela tecnologia, trazida por um estilo de vida, onde o homem se torna meio centro do universo e tudo o favorece, ele é servido o tempo todo, tudo que ele pede, né, com um simples toque, com um toque numa tela, ele tem acesso ao mundo inteiro, tudo vem diante dele, né? Então isso vai fazendo o quê? Com que o coração dessa geração vá ficando endurecido, hermético à semente da palavra de Deus.
Você pode pedir, apóstolo, me esclarece um pouquinho mais a respeito dessas influências externas. São muitas. Um mundo extremamente competitivo, um mundo que oferece grandes sonhos às pessoas, mas, na verdade, escraviza as pessoas através do trabalho, né? Então, uma das coisas que pode ser uma influência externa, que vem endurecer o nosso coração, que vem afetar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, é a preocupação exacerbada pela sobrevivência. Quando as pessoas se preocupam muito em como vão sobreviver, a sua fé está frágil. Porque uma pessoa que se preocupa em o que ela vai comer, o que ela vai vestir, é porque ela não está confiando no suprimento que o Pai pode lhe dar. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus que te ama e que porque te ama, tem todas as coisas para você preparado, vai te dar todas as coisas, se você simplesmente crê na provisão dEle, no amor dEle e na provisão dEle. Quando começamos a duvidar desse amor de Deus, nos preocupar, nos angustiar, ficarmos ansiosos, é porque estamos declinando na nossa fé, estamos perdendo a intimidade com Deus e nos esquecendo que Ele é Yahvé Jireh. Deus que nos provê de todas as coisas. Você quer aplaudir Ele? Então, muitas vezes estamos tão preocupados com a sobrevivência, tão preocupados com o trabalho, em arrumar, além do trabalho que já temos, um outro trabalho, que a gente vai não mais ter tempo para estar com Deus. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho, tenho 3 empregos, um de manhã, de tarde, de noite, então eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu pedi tanto nessa igreja um emprego para Jesus, e agora que Jesus me arrumou um emprego, eu não tenho mais tempo para ir na igreja. Eu não tenho mais tempo para ir na célula, meu discipulador. Eu não tenho mais tempo para ir no culto de domingo, porque eu trabalho a semana inteira. Quando chega domingo, quando chega sábado, eu quero dormir. Eu quero que o mundo acabe em travesseiro, para eu morrer dormindo. Então, esse é um dos fatores externos, com o qual o diabo oprime a mente dos filhos dos homens e vai tirando eles da rota, do caminho, do centro da vontade de Deus. Isso quer dizer que você não precisa trabalhar? Não. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar e que nós devemos fazer o que é bom com as nossas mãos para que nós tenhamos até com que ajudar os necessitados. Então, seja diligente no seu trabalho, mas faça o que é bom com as suas mãos, vivendo por princípios, sendo fiel nos seus dízimos, sendo generoso nas suas ofertas, não perdendo a promessa de abundância que Deus nos dá na sua palavra através do princípio da honra nas primícias. Quando você honra um sacerdote, Deus está te prometendo que vai fazer você crescer na fé, que vai te conceder graça, que vai te abrir portas, que vai transformar a sua vida no sentido de te fazer abundante, sobejante, a ponto de que você possa emprestar a muitas pessoas e nem precise nunca pedir emprestado. Quantos querem isso para si? Mas precisamos acreditar na palavra. Porque essa palavra aqui, esse tópico aqui está falando de fé. E muitos ouvem sobre princípios assim e se fazem incrédulos. Tem gente que fica naquela discussão, dízimo é do novo, dízimo é do velho. Eu sei que dízimo é tanto do velho quanto é do novo. Porque Jesus falou que nós deveríamos não só entregar o dízimo, mas irmos além no que diz respeito à prática da justiça. Ou seja, se a lei determinava que o dízimo devia ser devolvido, a graça determina que, além do dízimo, você deve ser generoso nas ofertas. Você deve dar mais do que 10% se você quer possuir tudo que tem no reino. Mas, às vezes, o nosso coração endurecido, como uma terra que não foi arada, o nosso coração incrédulo, nosso coração incredulizado,
faz a gente acreditar na nossa força de trabalho, na nossa sabedoria humana e não na sabedoria de Deus. E aí o que acontece? Não dá certo. Então, não fique ansioso por coisa alguma. A palavra lá no livro de Mateus, capítulo 6, diz que mesmo que o homem andar ansioso por muitas coisas, ele não vai poder acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ele não tem segurança se ele vai dar mais um passo na vida, porque a vida dele, na verdade, depende totalmente da vontade de Deus. Se Deus não quiser, eu não amanheço amanhã. Eu não acordo amanhã. E assim é com todos nós. Não adianta a gente, está amarrado. Amarrar a Deus? Não, a soberania de Deus. Soberania de Deus. É Deus quem tem fôlego de vida ou decreto de morte para nós, queridos. Então nós temos que entrar nessa profundidade de entendimento, de intimidade com Deus, para sabermos que Deus é Senhor de todas as coisas. E que o nosso suprimento, a nossa prosperidade, virá tão somente das mãos dEle, se nós crermos. O preço para esse nível de intimidade com Deus é a nossa fé. Amém? Segundo aspecto, dentro dessas influências externas, a cobiça por bens materiais e status. Alguns se preocupam com a sobrevivência. Meu Deus, eu preciso pagar minhas contas. Outros já a preocupação não é essa. A preocupação é ficar rico depressa. E a Bíblia diz que aqueles que se preocupam em ficar ricos muito depressa, eles se atormentam com essas inquietações e eles acabam se afastando de Deus. Intimidade fala de nós nos aproximarmos de Deus, não nos afastarmos de Deus. Amém? Então, Deus tem para nós uma promessa de prosperidade e até de riqueza. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Então Deus pode te abençoar para você ficar rico e e vai te abençoar para você ficar rico. Mas você tem que fazer da sua maior riqueza o Senhor. Amém? Quando é que Deus não tem problema em enriquecer uma pessoa? Quando o coração dessa pessoa está em Deus e não na riqueza. Porque se o nosso coração se voltar para a riqueza que Deus nos der ou que o mundo queira nos dar, nosso coração se afastou de Deus. Nosso coração fez da riqueza um Deus e o verdadeiro Deus deixou de ser buscado e adorado. Amém? Então esse é um outro problema que às vezes também vem roubar a comunhão das pessoas com Deus e consequentemente a sua fé. A troca da comunhão por entretenimento. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora vou falar principalmente com os homens que estão aqui. Eu jamais vou me tornar um pastor que do púlpito vou ficar fazendo ranhetice, criticando e reprimindo e julgando, como disse aqui a pastora Nilce, que não é do nosso perfil isso. Pessoas que gostam de futebol, pessoas que curtem futebol, porque até eu gosto às vezes de assistir uma partida de futebol, sem grandes apegos, sem que aquilo seja na minha vida uma idolatria. É gostoso quando existe tempo favorável, quando existe oportunidade. Mas eu quero dizer para vocês que apesar de eu não pegar no pé, de eu não ficar batendo em ninguém, dessa posição que eu estou, que é privilegiada, que é o púlpito, eu também não posso, eu não vou fazer isso, ficar batendo nas pessoas, chegar no domingo posterior e falar assim, vocês não estavam aqui, vocês não vieram, porque teve o jogo, porque isso é toda hora. Mas eu quero dizer para você, isso eu não posso deixar de fazer. Eu não vou fazer essa coisa de ficar martelando e batendo. Mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer é dizer para você que você trocar um culto da igreja por uma final de campeonato, Santos e Palmeiras, é pecado. É pecado. Não adianta, não tem como. Não é pecado ir assistir. O pecado é trocar Jesus por isso. Porque isso é vaidade, isso é coisa do mundo, isso é paganismo, isso é idolatria. Não é o futebol que é idolatria. Idolatria é a postura que a gente tem em relação a isso. Porque se isso se tornar mais importante que Deus, se isso ocupar o lugar do culto a Deus, eu estou dando culto a outra coisa, eu não estou dando culto a Jesus.
E se eu deixei de no domingo vir à igreja por causa do futebol, eu pequei. Eu entristeci o Espírito Santo. Eu estou vivendo uma fé que é a fé, aquela fé católica lá, aquela fé romântica, aquela fé romana, que vai na missa se não tiver almoço de família, que vai na missa se não tiver futebol, que vai na missa se não tiver outra coisa melhor para fazer. Essa é a nossa chamada? Não, está na hora de nós entendermos que a intimidade de Deus tem preço. E o preço é prestarmos a Ele o nosso culto racional. É honrarmos a Deus com a nossa presença, mostrando para Ele que a presença dEle vale mais do que qualquer outra oferta, qualquer outro manjar desse mundo. E eu vejo, queridos, discípulos que agem dessa forma. Dia de partida de futebol, campeonatinho aí, chinfrinho aí de estado, já é o suficiente para a pessoa não vir na igreja. Que líder é esse? Que consolidador é esse? Vai consolidar os discípulos da célula para quê? Para ir assistir o futebol e faltar no culto? Ah, vem aqui que nós ainda vamos fazer um almocinho aqui para vocês, antes do jogo. Né? Se bobear, rola até uma cervejinha. Porque tem gente que ainda está em processo de consolidação. Né? Então, queridos, não vou ficar batendo, mas também não vou negociar a verdade. Quem age dessa forma está pensando, está agindo como ímpio. E você não vai ser, dessa forma, bem consolidado e nem tampouco vai poder consolidar outros. Porque se você for consolidar outros, você vai consolidar as pessoas para o lado errado. Como Pedro, depois de ter visto tudo que Jesus fez, consolidou os discípulos da equipe de Jesus para ir pescar peixe de escama de novo, no Mar da Galileia. Então, líderes, né? Que é uma reunião de líderes. Vamos ter coragem de dizer para as pessoas o que é certo. Você não vai dizer para a pessoa, olha, você tem que ir no culto. Olha, é pecado. Não, você vai dizer, querido, do lado de cá tem um valor espiritual que edifica a sua vida. Aonde você vai estar mais forte, mais íntimo de Deus, mais abençoado a cada dia. Isso daí entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Corinthians ganha, Palmeiras perde, Palmeiras ganha, Corinthians ganha, Santos perde e Santos ganha, São Paulo ganha, Corinthians perde, vai para a primeira divisão, vai para a segunda divisão, vai para a terceira divisão, é taça do Copa do Mundo, é Copa Brasil, é Libertadores da América, a sua vida não muda em nada. A sua vida não muda em nada com isso. Aqui está todo mundo aplaudindo, eu quero ver no dia do jogo. Porque me desculpa, em dias de jogos, a igreja do avivamento está ficando vazia. E o apóstolo está aqui, ó, ralando em 3 cultos para honrar vocês. Para dar uma palavra que muitas vezes eu fico buscando até de madrugada. E aí, o Corinthians, o São Paulo, leva a taça. E o apóstolo fica no banco de reserva, para a semana que vem. Não tem problema não, estou ferido com isso, só estou dizendo que quem está perdendo é você. Se você age assim, você está perdendo. E se você não disser o contrário disso para os seus discípulos, não se converter disso, e não ensinar isso para os seus discípulos, você não vai ter discípulos. Porque assim como eles trocam o seu apóstolo pelo futebol, eles vão trocar você também. A hora que você quiser ter uma comunhão com eles, se você for fazer alguma coisa espiritual com eles, eles vão preferir a final do campeonato. Então, a gente precisa tomar consciência dessas coisas, isso precisa ficar bem claro para nós. A intimidade com Deus tem preço. Amém? A ministração da mente humanista. Ouça o que eu vou te dizer. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. A palavra do discipulado dessa semana, que eu pediria que a todos os 12 que não deixasse de passar essa palavra para os discípulos, aquela palavra das 3 perguntas que Deus fez Adão e Eva. Onde tu estás? Quem te fez saber que você estava nu?
que é isso que você tem feito. Essa palavra é muito importante. Porque uma das coisas que o diabo tem feito nesses dias para desconsolidar a igreja, para desconsolidar os discípulos, para tirar as pessoas da intimidade com Deus, para criar na vida das pessoas um desvio em relação à verdade de Deus, é jogar uma guerra de informações. Então eu tenho ficado atônito de ver o diabo usando apóstolos, o diabo usando pregadores conhecidos para ir na internet falar besteira, falar baboseira, falar coisas que não condizem com a palavra de Deus, que não precisa de cobertura espiritual, que esse negócio de cobertura espiritual não existe. Tem pastores que pregam contra dízimos e ofertas. Tem pastores que falam que não existe mais apóstolo. Todas essas coisas, queridos, elas têm uma referência. Quando essas pessoas estão falando, eu ouso dizer aqui que elas estão falando baboseira, que elas estão falando coisas sem sentido, é porque essas pessoas estão falando contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara, muito explícita quando diz que apóstolos foram levantados por Jesus depois dos 12. Então, essa teoria é furada. E o que fura essa teoria? A palavra de Deus. Aqui está falando assim: tome o escudo da fé, tome a couraça da justiça e a espada da verdade. Sabe o que é a nossa regra de fé? A palavra de Deus. Não é o que o pregador moderninho fala, não é o que o apóstolo X falou. Se o apóstolo X, o apóstolo Y, o apóstolo Z falou alguma coisa que não testifica com essa palavra, ignora. Começa a orar por esse apóstolo porque ele está se desviando. Começa a orar por esse apóstolo porque ele está sem intimidade com Deus. Porque cobertura espiritual está aqui, na palavra de Deus. Tem cada groselha aí na internet, que misericórdia. Agora, o que você tem ouvido? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de Deus para Adão e Eva. A quem vocês foram ouvir? O discipulador de vocês sou eu. A minha palavra é a verdadeira para vocês. Vocês foram escutar quem? A serpente? Olha aí o estrago que aconteceu. Olha o problema que a humanidade inteira vai sofrer agora por causa de vocês. Então, o que é a nossa regra de fé? O que é a nossa base ética, moral, de verdade, de discernimento? A palavra de Deus. Não é a pregação do pastor fulano. Até levitas, agora tem isso também, levitas se meteu aí a dar uma de crítico, tá uma moda, né? De todo mundo criticar tudo. Outro dia tinha um levita aí na internet, famoso, criticando o mover celular. Como que um líder de célula pode ser líder de célula em 3 meses, em 4 meses? Só depende da vontade e da soberania de Deus. Porque o apóstolo Paulo, depois de 3 meses, estava pregando, ganhando, consolidando e discipulando multidões. Então, o espírito crítico tem levado as pessoas a falar coisas que não condizem com a palavra de Deus. E todo aquele que está falando contra a palavra de Deus está falando contra Deus, está sendo usado pelo diabo. E eu estou falando com esse tom assim de autoridade para vacinar vocês. Para vocês não ficarem aí olhando a internet, olhando, procurando. Esse apóstolo, pastor Fred, o senhor já viu o que tem de coisa escrita contra o René Terranova na internet? Você acha que se Jesus estivesse vivo hoje ia ter coisa escrita contra ele na internet? Não ia ter conta a quantidade de coisas escritas contra Jesus na internet. Por quê? Porque lá qualquer um tem acesso. O diabo está lá dentro da web, escrevendo a opinião dele, mandando as opiniões dele. E às vezes, fazendo isso através de pessoas que perderam a intimidade com Deus, que perderam o discernimento e o temor a Deus. Como o senhor Caio Fábio, que estava essa semana aí falando que ele teve uma deliciosa experiência com uma empregada que o assediou quando ele era criança, que essa experiência foi maravilhosa. Quer dizer, agora nós temos pastores fazendo apologia da pedofilia. Para muitas pessoas no mundo, esse homem é um pastor ainda.
Só que as pessoas não sabem que ele caiu, que ele adulterou, que ele ficou doido. Porque quando uma pessoa peca, ela perde completamente o seu discernimento. Então nós precisamos proteger o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, e temos como regra única de vida a palavra de Deus. E em segundo estágio, ouvirmos os nossos discipuladores. Principalmente se você perceber que o seu discipulador te ama, ouça ele, obedeça a ele, porque ele está velando pelo seu bem. Obedecei aos vossos guias no Senhor, porque eles velam pela vossa alma diante de Deus, como aqueles que um dia deverão prestar contas de vocês diante do Senhor. Então tem pastores sérios, santos, que oram, que pagam preço. Nossa conversa sexta-feira à noite, eu e a apóstola Cláudia na cama, meia-noite, puxa, como você está cansado, como você está desgastado. Peguei uma gripe aí que, depois de Porto Seguro, que misericórdia. Estou me libertando dela até agora. Estou dizendo para ela, sai desse corpo que ele não te pertence. Em nome do Senhor Jesus. Mas é fruto do quê, queridos? De um desgaste. De um esforço. De um preço pago. Pela vida de um povo, pela santidade de um povo. Não tem como a gente ganhar vidas, a gente fazer discípulos, a gente consolidar uma multidão, sem que haja entrega, sem que haja renúncia, sem que haja alguma coisa que seja sacrificada. E não estou falando isso para fazer apologia do meu esforço para Deus. Tudo que eu faço para Deus, eu faço para Deus. Eu tenho tomado cada rasteira. Eu tenho tido o virar de costas de pessoas tão importantes para mim, pessoas com quem eu caminhei tanto tempo, pessoas a quem eu tanto amei, a tanto ensinei, a tanto ajudei, e de repente a pessoa muda de ideia. Não quero mais a visão, não quero mais a cobertura, não quero estar mais na igreja El Shaddai. E por que isso não me desanima? Isso me entristece. Mas por que isso não me desanima? Por que isso não me faz parar? Porque tudo que eu faço para todos, eu faço primeiramente para Jesus. E eu sei que se os homens me decepcionam, Jesus jamais vai me decepcionar. Se os homens não me retribuírem, se os homens não me retribuem, se os homens não me retribuem, o amor deles, a sua gratidão, Deus tem para mim uma grande recompensa. Então eu não paro, eu continuo. E outro motivo pelo qual eu continuo é porque se alguns saíram, você ficou comigo. Amém? Então me baseio nisso. Tem gente que quando alguém sai, quando alguém vira as costas, entra em crise. Não entra em crise não. Louve a Deus. Porque Deus tirou de perto de você pessoas que não te amavam. Se examina, se você fez tudo que estava ao seu alcance, se amou, se você cuidou, e mesmo assim, a pessoa te virou as costas, a pessoa saiu falando mal de você, o problema está nela. Ela está sem intimidade com Deus. Ela está sem a sensibilidade que a intimidade com Deus lhe daria se estivesse. Amém? Então, tome cuidado. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. Há pessoas que se tornam incrédulas em relação à palavra. Esquecem as promessas. Tem gente que, como eu preguei outro dia, vive sofrendo aí porque esqueceu que Deus é Deus, que Deus está vivo, que Deus tem um futuro maravilhoso para você, que existem 8.000 promessas boas para a sua vida. Então, se você troca 8.000 promessas por um espírito que quer te oferecer depressão, a escolha é sua. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Comece a se alegrar. Porque só você já, pela fé, se alegrando, transicionando sua mente para uma linguagem positiva, para uma linguagem de fé, para uma linguagem que expressa
confiança em Deus. Estou vivendo uma prova, mas Deus vai me tirar dessa prova. Estou passando por uma fase horrível, mas isso é para o meu crescimento e Deus vai me tirar dessa fase horrível. Estou andando num deserto, mas tem uma terra prometida logo aí na frente para mim. É assim que você tem que viver. Isso é se autoconsolidar. Porque tem um espírito depressor aí querendo te deprimir. Querendo te cercar, te cirandar para te fazer achar que você é um fracasso, que você é um derrotado, que você não consegue, que você não sabe. Às vezes o diabo leva pastores, querido, nesse nível do pastor chegar para mim e falar assim, eu acho que eu não tenho chamado. Eu acho que Deus não me quer ganhando vidas. Eu falo, para com isso, em nome de Jesus. Vamos orar aqui para você voltar à intimidade com Deus, à comunhão com Deus. Há pessoas que não conseguem crer numa palavra profética, passam a duvidar da unção do líder. O líder libera uma palavra profética, o discípulo não toma posse, não acredita, né? Vira as costas e ainda murmura. Ah, Deus não está fazendo. Não tem como fazer. Por quê? Porque a fé determina todas as coisas na nossa vida. A Bíblia diz, seja conforme você crê. Se você crê que Deus não está te fazendo nada, Ele não vai ter como fazer. Se você declarar isso ainda, você vai estar sedimentando no mundo espiritual coisas contra você mesmo. Há pessoas que não temem diante de exortações feitas pela própria palavra. Você ministra uma palavra para a pessoa, está aqui na Bíblia. Aquilo não sensibiliza a pessoa, aquilo não faz a pessoa mudar de ideia. Não se emocionam com testemunhos. Tem gente que diz assim, para que isso? Ficar gastando todo esse tempo com testemunho na reunião de gerações. Eu não sei você, mas os testemunhos, eles edificam a minha fé. Porque eu vejo que todo o nosso trabalho, as nossas orações, a nossa busca, o nosso trabalho como líderes, tem gerado transformações na vida das pessoas que eu gosto de ouvir. Então, se você já não está se sensibilizando mais com as coisas que Deus tem feito, se você já não se emociona mais com as vidas que estão aqui aceitando Jesus todo domingo, porque a gente chorou no dia que a gente aceitou Jesus. A gente se emocionou, a gente se sentiu perdoado, nosso coração se encheu de paz. Mas quando chega a vida do outro, eu só vou conseguir valorizar esse momento se eu estiver sensível àquilo que o Senhor está fazendo. Então, valorizar um testemunho, queridos, prestar atenção enquanto alguém está dando testemunho significa eu estou valorizando as grandes coisas que o nosso Deus faz no nosso meio em todo o tempo. Porque o tempo inteiro Deus está no nosso meio, trabalhando, derramando da sua graça, nos abençoando. Por isso, uma explosão de vida, uma explosão de graça, uma explosão de testemunhos tem acontecido no nosso meio. E se não acontece mais, é porque nosso nível de fé ainda precisa aumentar. Nós precisamos valorizar mais as coisas que Deus é e que Deus tem feito. Amém? Isto aconteceu, essa incredulização de pessoas que não temem diante da palavra, que não tomam posse das promessas, que duvidam das palavras proféticas, que não valorizam testemunhos. Isso aconteceu aos apóstolos de Cristo, depois de 3 anos e meio, vendo os milagres de Jesus. Marcos 16, 14, é o momento onde, depois da ressurreição, Jesus aparece aos 12. Olha como eles estavam. Finalmente, Marcos 16, 14, finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que 11? Porque um dos 12 já tinha se desconsolidado, porque estava querendo ficar rico com o dinheiro do ministério. Estava roubando o dinheiro da igreja. Estava pegando o dinheiro que tinha na bolsa, o tesoureiro. Então esse já se desconsolidou, porque o amor excessivo ao dinheiro, ele desconsolida. Então Judas já tinha ido para o lugar que lhe era determinado. Finalmente apareceu Jesus aos 11, só sobraram 11. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Olha só, os apóstolos de Jesus,
Os apóstolos que viram Jesus ressuscitar mortos, curar leprosos, andar sobre as águas, acalmar tempestades. Agora eles tinham ficado incrédulos e com o coração endurecido. Fala assim, misericórdia. Isso pode acontecer comigo, se eu não vigiar. Percebeu? Eles estavam ali do lado de Jesus, vendo os milagres. 3 anos e meio Jesus consolidando eles. E de repente, como que estava o coração deles? Incrédulo, endurecido. Então nós temos que pedir para Deus isso. Diga assim comigo, Senhor, livra-me da incredulidade e do endurecimento do meu coração. Em nome de Jesus. Santificar-se significa não só separar-se do mundo e do pecado, mas apegar-se a Deus pela busca. O primeiro requisito para a intimidade de Deus é a sinceridade. É o tempo, né? Já vou acabar já. Eu já sei, estou percebendo que já. Mas eu dei uma canchinha para o apóstolo aí, então vocês têm que me dar um refrigério também. Vamos ser justos, gente. Primeiro requisito é a sinceridade. Segundo é uma postura permanente de fé. Eu preciso crer em Deus, eu preciso crer na palavra de Deus, e só isso me basta. Amém? E se eu perceber que eu tenho líderes tementes e que me amam, eu confiar neles também, ouvir a voz deles. Mas sempre quando eles me disserem alguma coisa, eu vou lá conferir com a palavra de Deus. Eu vou orar e pedir para o Espírito Santo testificar aquilo para mim. Amém? Então, o terceiro aspecto é uma permanente busca a Deus. Santificar-se significa não só separar-se do mundo e do pecado, mas apegar-se a Deus pela busca. Amém? E isso tem um versículo aqui que expressa bem para nós como viviam os convertidos ou os consolidados nos dias de Atos, nos dias da igreja apostólica. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra. Os apóstolos ensinavam a palavra, pregavam a palavra. E na comunhão, que nós fizemos ontem, iniciamos o seminário de consolidação dizendo: a melhor forma para você consolidar uma pessoa é trazer ela para a comunhão. É estar com ela, de preferência na sua casa, mostrar quem você é, como você vive. Porque se aquela pessoa se agradar do seu estilo de vida, da atmosfera que existe em torno da sua vida, ela vai querer ser parecida com você, ela vai querer ficar perto de você. Ela vai ser consolidada. Amém? Qual a melhor forma de consolidar as pessoas? Trazê-las para esse ambiente da família e dizer: aqui nessa família tem amor. Não tem nada que vincule mais do que o amor. Amém? Então, quando você demonstra amor para as pessoas, através de recebê-las na sua casa, de investir tempo com elas e de dar comida a elas, é assim que os apóstolos viviam. Amém? Na comunhão. Isso fala do quê? Das células, da consolidação em casa, das células. Né? A célula primeiro, eu falei a célula primeiro, porque primeiro a gente leva uma pessoa à célula, depois no processo de consolidá-la, a gente convida ela para vir jantar em casa, para comer uma pizza, para estar conosco, né? Nessa intimidade familiar. Segundo, nos cultos e nas gerações. São reuniões com a liderança apostólica. Se eu não me apresento ao meu apóstolo para ser ministrado pela palavra que da boca dele sai, eu estou perdendo uma parte do processo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra da célula é escrita pelos apóstolos. A palavra do discipulado é escrita pelos apóstolos. Mas tem uma palavra aqui no treinamento para líderes que querem ser consolidados, que querem se manter consolidados e que querem ter força para consolidar outros, saúde para consolidar outros, unção para consolidar outros,
que é ministrada pelos apóstolos. Quando eu deliberadamente falto a uma reunião de gerações, eu estou desprezando uma parte do conteúdo que foi ministrado pelo apóstolo. Eu estou desprezando o treinamento que eu preciso para poder consolidar outros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que a intimidade com Deus, a nossa fé consolidada, a unção para consolidar outros tem um preço, e esse preço é a minha presença nas células, nos cultos e nas gerações. Não é porque nós somos uma igreja celular que eu vou deixar virar moda no meio da minha geração, no meio dos meus discípulos, o não vir ao culto de domingo. Já falamos isso. Já falamos isso. Até católico vai na missa de domingo. Então, culto de domingo é a reunião mais importante da igreja. Por quê? Porque eu vou estar com o apóstolo? Não, tem fim de semana que não é o apóstolo. Teve 2 fins de semana aqui que não era eu, era os 12 que estavam ministrando. Um era apóstolo e o outro era um 12. Eram 3 12, né? Cada 12 fez um culto porque eu tenho misericórdia deles. O que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Eu fiquei com pena de sacrificar um 12 só e botar ele aqui para pregar 3 cultos, porque isso é pesado. Isso é um sacrifício. Então, voltando aqui, nós precisamos entender que a vida celular, ela tem um padrão. A doutrina dos apóstolos, a palavra pregada pelos apóstolos e a comunhão. As células, a nossa casa, o culto e as gerações. Qual é o melhor lugar para você começar a sua célula? Na sua própria casa. Só se a sua casa assim é um guarda-roupa, não cabe ninguém além de você. Sua casa é um closet, né? Você mora assim, né? Você sai de casa para trocar de roupa. Aí você não faz na sua casa. Você vai achar um discípulo que tem uma casa maior e vai lá fazer na casa dele. Mas se a sua casa tem um mínimo de condições, cabe 5 pessoas lá, cabe 6 pessoas lá, faça a sua célula na sua casa. Porque esse é o modelo de Jesus. Jesus levava os discípulos para a casa dele. Tá certo? Então, o avivamento celular começa na nossa casa. Essa igreja aqui começou na sala da minha casa. Na verdade, começou na sala da casa do pastor que fundou a igreja. Depois, essa célula foi transferida para a minha casa e foi a célula que deu certo, que Deus fez continuar. Então, às vezes a gente erra nos processos porque não está sensível a essas verdades que são importantes. Sermos fiéis à palavra, temos a palavra como a nossa regra de vida, de fé, estarmos presentes junto dos nossos líderes, estarmos fazendo as reuniões, estarmos nos dando a comunhão nos lugares certos. Amém? O culto, as células, as gerações, isso tudo tem um porquê, isso tudo tem um para quê. Tem uma importância no processo de consolidação. Por que eu estou dizendo isso que parece ser tão básico? Porque aqueles que não têm observado isso, ou seja, não têm entendido isso, não têm respeitado isso, não têm se esforçado por estar nos cultos, por estar nas gerações, eles estão desprezando o culto a Deus, eles estão desprezando a palavra de Deus, e essa palavra está fazendo falta para eles, a ponto de que eles têm se desconsolidado. Temos perdido, queridos, líderes de células por causa desse hábito, que muitas vezes os 12 concordam. Já passamos dessa fase, porque eu já disse que não dá para concordar com isso. Não adianta assim o 12 dizer, não, mas ele faz célula, não, mas ele vem no meu discipulado. Isso só não basta. A gente amenizou toda a agenda da igreja, tem discipulado uma vez por mês só, para que as pessoas possam estar nos cultos, para que as pessoas não tenham desculpa de dizer gerações toda semana, eu estou atribulado, eu tenho muita coisa para fazer agora. A agenda da igreja está bastante facultativa, porque também ninguém é obrigado a vir em rede. Quem vai na rede foi porque quis, porque estava levando alguém. Mas o culto,
As células e a reunião de gerações são 3 convocações de Deus. E o discipulado, que são reuniões necessárias a estarmos íntimos de Deus, a estarmos consolidados em Deus. No partir do pão, a ceia do Senhor. Tem ceia na célula? Tem ceia na macrocélula? Tem ceia no discipulado de 12? Onde tem ceia? Ceia é só dar pãozinho e vinho para as pessoas? Ceia é uma coisa que não tem sentido nenhum? Ceia não serve para nada? Então por que os seus discípulos não vêm na ceia? Uma vez por mês? Não ceia? Então, por favor, agregue isso na sua ministração. Ensinar o que é a ceia, dizer que a ceia é importante, dizer que a ceia é renovar sua aliança espiritual com Deus todo mês. Se você não renovar sua aliança com Deus espiritualmente todo mês, você começa a perder fé, você começa a perder conhecimento, você começa a perder discernimento. E aí é o momento que as pessoas se enfraquecem. Você está entendendo? A gente está falando sobre termos pessoas consolidadas. E nas orações, a oração individual e coletiva. Quem quer ganhar vidas e quem quer se consolidar, ganhar vidas, se consolidar. Primeiro está firme em você. Firmar a vida de outros, ganhar pessoas e consolidá-las. Precisa aprender o poder da oração. Precisa aprender que oração não é escala, não é tabela, não é convocação do líder. Poxa, é a nossa obrigação, agora é a nossa vez. E ir para a oração contrariado, ou ir porque foi para não ficar chato com o líder, para o líder não cobrar depois. Não. Esse povo aqui ele tinha prazer em orar, esse povo aqui construía toda a sua história e toda a sua vitória em cima de oração. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a oração vai buscar os 12 no mundo espiritual. Como Jesus escolheu seus 12, orando toda uma noite, fez uma vigília de jejum e de oração, jejum de sono e oração a Deus, para que Deus lhe revelasse quem eram os seus 12. E se você mergulhar assim na oração, Deus vai te dar 1, Deus vai te dar 2, Deus vai te dar 12, Deus vai te dar uma multidão. Mas quem quer isso? Finalizei dizendo: Eva se deixou enganar pela serpente. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. E ela é a figura da igreja, que todavia será preservada através do seu papel de mãe. Quando eu estou focado em ganhar vidas, em gerar do meu ventre, em fazer a vontade de Jesus, que é fazermos discípulos, eu estou preservado. Eu estou guardado de todos esses perigos do mundo espiritual. Deus vai me manter o coração batizado em sinceridade. Deus vai conservar minha fé. Deus vai me manter nessa permanente busca aqui, porque Ele mesmo vai colocar no meu coração sede e fome pela sua presença. Amém? Se o meu propósito for ganhar vidas. Tem pessoas que o coração delas se desvia para outras coisas, se desvia para os projetos pessoais, se desvia para desejo de ganhar dinheiro, se projeta só para os sonhos humanos, esquece que a vida dela foi ganha, que a vida dela foi consolidada por alguém e que agora ela deve fazer aquilo que ela recebeu de graça com outro, ela deve dar aquilo que de graça ela recebeu para outro. As pessoas perdem o foco do ganhar, do consolidar, do ser um líder de célula, aí a vida delas começa a se desconsolidar também. Elas começam a ser atacadas pelo diabo na sua fé, no seu casamento. Às vezes vem discípulo 144 dizer: estou pensando em me separar. E aí os pastores ficam em pânico porque tem que socorrer aquele casamento, tem que parar tudo, tem que atender aquele casal, que na verdade só está sendo atacado pelo diabo
porque saiu do centro da vontade de Deus. Porque parou de dar importância para aquilo que para Deus tem importância. Queridos, você ganhar vidas, você cuidar de vidas, é uma coisa que te santifica. É uma coisa que te abre caminho para a intimidade de Deus. E na intimidade de Deus, Deus tem tudo para você. Na intimidade de Deus você está seguro. Na intimidade de Deus você recebe a unção, a graça, a glória para consolidar a milhares de milhares. Em nome de Jesus. Amém? Sinceridade, fé e busca permanente. Não só de estar com Deus, mas principalmente de fazer a vontade de Deus. Ganhar almas, cuidar dos filhos espirituais como uma mãe, e dessa forma ficarmos sempre no centro do coração do Pai. Quem quer isso para si? Fica de pé aí, vamos orar. Põe a música para mim, Jesus é o centro. Não põe muito alto. Eu queria que você fizesse a sua oração em relação à sinceridade, em relação à fé, em relação à busca. Se tem coisas escondidas na sua vida, decida confessá-las diante de Deus agora. Se tem aquele pecadinho lá que você não contou para ninguém ainda, eu quero te dizer, ele está te atrapalhando. Ele está trazendo esterilidade à sua vida. Ele está impedindo que bênçãos aconteçam na sua vida. Ele está impedindo que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Se a gente não tiver o coração totalmente transparente, limpo, de coisas ocultas, de mágoas, de amarguras, pecados não confessados, o nosso ministério não rompe. Às vezes até os frutos que damos se perdem, porque um líder que não é saudável, ele perde a sua capacidade de consolidar outros. É como uma árvore que quando perde a sua saúde, as folhas caem, os frutos murcham e caem no chão. Quando o pecado atinge uma célula e essa célula se desfaz, se desconsolida, termina, fecha, é recolhida, né? Como a gente usa esse termo aí, é porque o pecado alcançou o coração do líder. Isso é a única coisa que desestabiliza uma célula. Então, decida fazer desse seminário de consolidação uma oportunidade de mudança. Que seja mais do que um seminário de consolidação, mas seja um momento onde a palavra de Deus te leva a um Peniel de arrependimento. Tem pessoas aqui que precisam se arrepender, porque não têm sido sinceras com Deus, com seus líderes. Tem pessoas aqui que têm dito, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, mas na verdade está se comportando como ímpio. Com pessoas que fazem tudo que as pessoas do mundo fazem, sem confiança devida em Deus, sem a devida confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiar em Deus, sem seguir a chamada de Deus, não tem como ser íntimo de Deus. Conhecer o amor, a graça abundante, a provisão de Deus. E a busca. Deus põe todo o tempo uma mesa de banquete para nós. Mas é como se nós estivéssemos enfastiados, cheios, ricos, resolvidos, prontos, cheios de poder, quando na verdade não é assim. Perto do que Deus tem para nos dar, nós estamos muito pequenos ainda, somos muito fraquinhos. Perto do que Deus quer fazer com a nossa vida, a gente não entregou nem a primícia para Ele ainda. Então, peça para Deus desatar na sua vida uma sede, uma busca, onde você não vai vir para a igreja porque o teu líder falou que você tem que vir,
nem para oração, porque você sabe que tem uma escala. Não, você vai vir porque você está com sede de Deus. Você vai vir porque você quer a presença de Deus. Você vai vir porque você quer mais de Deus, mais da intimidade dEle, mais do agir dEle na sua vida. E Ele quer isso para você. Então ore. Ore por sinceridade, por fé e por busca. Faça a sua oração. Pode levantar a música. Entre firme nessa oração com Deus agora. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Espírito Santo, te agradecemos porque Tu estás neste lugar, porque Tu estás honrando como sempre a busca dos Teus filhos. Eles preferiram nesse fim de semana o Senhor. Eles renunciaram ao descanso, à convivência da família, ao lazer, para estar perante a Tua face. Por isso tenho certeza, meu Pai, que eles não sairão daqui da mesma forma como entraram, porque o Senhor os está quebrantando, transformando, santificando, porque o Senhor não só está falando neste lugar, mas o Senhor está agindo no espírito de cada um dos Teus filhos, para nos conceder o arrependimento genuíno, sincero, frutífero, que muda a nossa mente, que muda a nossa linguagem, que muda o nosso estilo de vida. Nos arrependemos diante de Ti, Senhor Jesus, por todas as vezes em que não somos transparentes, sinceros, verdadeiros em nossos corações. Perdoe, Senhor, toda falsidade no coração da igreja, toda hipocrisia, toda dissimulação, tudo aquilo que está oculto, escondido, que fere a Tua santidade, que impede o Senhor de abençoar os Teus filhos a quem o Senhor tanto ama. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque temos Te atrapalhado, no sentido de que o Senhor nos abençoe. Não temos dado ouvidos à Sua voz, não temos tido sensibilidade para com o Teu Espírito Santo, porque o pecado tem endurecido o nosso coração. O pecado tem feito com que fiquemos incrédulos. Somos chamados a vivermos na fé. Somos chamados a vivermos em Deus e para Deus. E vivemos de uma forma racional, humanizada, mecanizada. Uma forma de viver conforme o mundo vive. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe por isso e mude tudo isso dentro de nós. Nós queremos ser verdadeiramente crentes, crédulos, não pessoas insensíveis, não pessoas endurecidas de coração, não pessoas sem compaixão, sem misericórdia, porque queremos, Senhor, não só sermos sensíveis a Ti, sermos sensíveis à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo, mas precisamos ser sensíveis à necessidade que existe ao nosso redor,
a começar da nossa própria casa. Por isso, Senhor, nos dá a sensibilidade espiritual, a verdadeira fé, para transformarmos os nossos relacionamentos, para sermos dentro de casa melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas. Senhor, faz a tua obra nas nossas vidas, de forma que a nossa vida e a nossa casa seja verdadeiramente o testemunho da sua plenitude, da sua verdade. Nos perdoe se, como família, temos subido ao altar fingindo que tudo está bem. Nos perdoe, Senhor, se como discípulos temos nos comportado diante dos nossos líderes como se tudo estivesse bem, quando na verdade no nosso íntimo existe ira, indignação, ciúmes, divisão em relação àqueles que cuidam de nós. Da mesma forma, Senhor, nos ajude a amarmos as pessoas, conforme falou o apóstolo Cláudia ontem, visando o reino, sabendo que cada vida, que cada discípulo é teu e não nosso. Nos ajude, Senhor, a amarmos de forma incondicional e a crermos dessa forma na tua palavra, porque a tua palavra nos manda amar. Oramos, meu Deus, clamando, vem retirar tudo aquilo que o pecado, da dureza de coração, da incredulidade, da busca e do alimentar-se das coisas do mundo, tem produzido em nós. Se temos ficado assim, insensíveis, como que satisfeitos, porém de uma forma enganosa, de uma forma falsa e não espiritual, é porque temos nos alimentado de coisas impróprias. Temos vivido na fé, porém nos alimentando das coisas do mundo. Hoje nos arrependemos disso como pessoas. Hoje nos arrependemos disso como família. Hoje nos arrependemos disso como igreja, como corpo de Cristo. Para que o Senhor nos santifique e nos leve de volta à sede, à fome de Ti, a preferirmos sempre a Tua presença, sempre a Tua palavra, a sermos sempre ouvintes e tementes diante do Teu Espírito Santo. Isso, Senhor, é avivamento, e eu peço que o Senhor aceite o nosso pedido de perdão. O Senhor nos conceda vivermos essa experiência de arrependimento genuíno, sincero e completo, e o Senhor possa transformar as nossas vidas, nos abrindo caminho para a Tua intimidade, nos levando, através desse seminário, a um nível de intimidade maior contigo, a um nível maior de fé, a um nível, Senhor, muito maior de avivamento interior, em nome de Jesus. Que toda apostasia, que todo esfriamento, que todo endurecimento que o pecado tem trazido ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração, endurecendo-os, venha, Senhor, se transformar agora em santidade, em intimidade, porque eu invoco sobre cada filho desta igreja, sobre cada líder desta igreja, sobre cada pastor desta igreja, sobre cada apóstolo da igreja El Shaddai, o poder do sangue da aliança, o poder do sangue do Cordeiro venha encobrir os nossos pecados, o poder desse sangue, Senhor, venha nos despertar para eles, para que eles nos sejam indesejáveis, abomináveis, repugnantes, que nós possamos, Senhor, odiar o pecado e amar o bem, que nós possamos odiar a mentira e amarmos a verdade, Senhor, que nós possamos preferir sempre a Tua presença, deixando para trás o mundo e caminhando firmemente, fortemente a cada dia para a intimidade de Cristo, na fé e na nossa chamada, Senhor. Nos permita vivermos no centro da Sua vontade, em nome de Jesus. Amém.